O mundo em pedaços, enigmas no ar. Pensar é um grito que nos faz voar. Nada sei, mas posso sentir nas ideias um mundo a construir. Se a resposta não vier nunca só, pensando junto, quebramos o nó. Trocar um olhar, trocar opinião. Pensar é o som de uma nova canção. Na curva da vida, a dúvida é lei. Certezas são sonhos que nunca terei. Frase genial. Ficou Frase bom, né? genial. Muito, muito boa. Muito boa. Inusitada, inesperada e boa. Vamos lá, fazemos mais Marca um e a a gente tua agora. fecha. Fazemos Bora. mais um e a gente fecha. Deixa eu pegar aqui. Estão ficando grandes os programas, cara. Vamos já 1 hora fazer 3. Muito bem. Boa noite, boa tarde, bom dia. Mais um Ampliadamente no ar. Comigo, Leandro Siminovich e meu grande camarada Daniel Scherer. Boa noite. E Alessandro Jacob, em algum lugar do éter, em algum lugar etéreo, por aí, nos ouvindo, nos acompanhando, mas não conosco neste episódio novamente. Daniel, tudo tranquilo? Hoje é a tua frase, né? Hoje é Deixa eu minha botar meu óculos de frase, novo aqui, eu já hoje fiz é minha minha- cara de mal. Agora, Bota o teu óculos, porque tu vai ter que pensar nessa Ah. minha frase, que a minha frase hoje é de o um... bom quando tem o Jacobs junto é que a gente fica um enrolando o outro enquanto a gente pensa na frase, né? Mas agora, cara. só tem eu, tô ralado. Né, Vai ter e que ler umas hoje, 3 vezes. hoje é de um grande pensador. E talvez eu diria que ele é muito mais pensador do que fazedor, né? Porque hoje nós vamos na seguinte frase: é hora de esquecer os erros do passado e começar a planejar os erros do futuro. Agostinho Carrara. Boa. Esse sim, agora sim, hoje nós vimos bem. A grande família Agostinho Carrara. É hora de esquecer os erros do passado e começar a planejar os erros do futuro. Diga-se de passagem, um programa bem bom, né? Eu gostava muito da bacana, Grande Família, assim. Era Pelo menos no início dela era bom. No fim, todo o programa acaba cansando. Personagens curiosíssimos, né? Muito bom. Curiosíssimos. E o meu personagem preferido, eu diria que era Agostinho Carrara, porque era um grande pensador, de fato. Né? Era pouco fazedor e um grande pensador. Né? E é interessante essa frase, né? Primeiro, esquecer os erros do passado. São 2 frentes em relação a isso, né? Primeiro, sim, acho que a gente não tem que ficar se remoendo dos erros do passado, mas não esquecê-los, porque tu tem que manter aquele aprendizado, porque senão tu erra de novo. E esse é um problema também constante, né? Às vezes a gente não quer assumir os erros e acaba atribuindo a coisas que talvez lá no fundo a gente saiba que não é verdade, só que se tu fizer isso, tu acaba não errando de novo, porque a culpa talvez tenha sido tua em alguma situação, já que o erro é teu. Então, cara, eu acho que é importante refletir. Mas eu tenho um problema, eu sou dos remoedores de erros do passado. Isso eu trago junto na minha sacola. E essa frase, para mim, ela vai nesse lugar, assim, quando ele fala sobre esquecer os erros do passado, isso que trouxesse é importantíssimo, né? Os erros do passado são aprendizados para o futuro, né? Mas o ponto é que muitas vezes, e esses tempos nós conversamos, eu e tu aí, fora do ar, a gente estava falando sobre que curvas a gente fez na vida, né? Onde é que a gente não se perdeu, mas que escolhas que a gente fez no passado e que nos trouxeram até esse lugar aqui dentro do YouTube ou do Spotify, onde quer que seja que tu estás nos ouvindo, o que nos trouxe até aqui, né? Foram as nossas escolhas, né, Daniel? E muitas delas
E eu acho que o esquecer os erros do passado, para mim, ele está muito ligado nesse lugar. É hora de parar de ficar martelando sobre as escolhas que a gente fez lá para trás e começar a pensar nas escolhas que a gente faz hoje para movimentar o nosso futuro, porque é isso, às vezes a gente erra e fica remoendo, e os fantasmas do arrependimento e dos universos paralelos, né? O que teria acontecido se eu tivesse feito, ou se eu tivesse deixado de fazer. Cara, passou, né? Passou, vai para frente, vira a página, não apaga a escrita, vira a página. Lembra quando a gente estava em época de colégio, que tu virava uma página, escrever na página do lado direito era maravilhoso, que não tinha exatamente, tudo novinho, né? Era novinho. Suave. A página do lado esquerdo sempre vinha rabiscadinha, vinha com a pressão da caneta da página anterior. Exatamente. Eu acho que isso é esquecer os erros do passado, sabe? A pressão da caneta da página anterior sempre vai estar lá. Mas está na hora de tu pegar a página em branco, né, cara? Pois é, né, Leandro? Mas aí, vamos para a segunda parte da frase, então, que é... Planejar os erros do futuro. Planejar os erros do futuro. Cara, isso é muito interessante, porque a questão de planejar erros, né? Tu nunca quer planejar erros. Tu nunca quer fazer a coisa errada. Mas quantas vezes tu já não fez escolha sabendo que ia dar merda na frente? Porque agora era mais confortável, ou porque, cara, sei lá, porque sonhando te enganando que aquilo vai ser melhor. Quantas vezes eu não estou indo para academia de manhã e eu me convenço que é melhor comer um pão de queijo? Cara, tu sabe que não é melhor, mas tu vai cometer o erro e isso tu vai pagar logo ali na frente. Agora, o planejar os erros do futuro é um nome... Não sei, é estranho, né? É estranho essa frase, ela incomoda um pouco. Sabe que um dos grandes arquitetos urbanistas brasileiros, chamado Lúcio Costa, né? Lúcio Costa tem uma frase que é fantástica, que poderia ter servido aqui para o nosso programa tranquilamente. O único problema do planejamento é que as coisas nunca ocorrem como foram planejadas. E esse é o problema do planejamento mesmo, né, cara? Vamos planejar os erros do futuro, porque vai dar na trave. Vai dar na trave. Se alguma coisa não deu errado, alguma coisa está dando de errado. Tem alguma coisa errada. Cara, a gente tem que estar... E não é ser fatalista. Ah, meu Deus, duas pessoas extremamente pessimistas. Não, aqui pessimista é só o Daniel. Sim. Eu sou um grande otimista, mas não significa que eu seja iludido que as coisas darão sempre certo. Que não darão. Mas isso é uma coisa que talvez tu esteja mais certo do que eu. Uma vez meu filho me falou isso, né? Não sofre por antecipação. Ser pessimista tem isso, né? Porque tu tem que fazer uma determinada ação, uma determinada tarefa, uma determinada, sei lá o quê, e tu já sai pensando nas piores opções. Até para poder te prevenir. Não, claro que tem um lado bom, porque tu já vai preparado para as coisas ruins. Mas às vezes tu sofre tanto para fazer aquilo, porque tu pensou em te preparar para tantas coisas ruins, e a coisa é boa, que tu nem chega a aproveitar. Tem uma parte disso que eu acho bacana, cara, que é super importante, que é o se prevenir, né? Mas até que página? Né? Até que página, exatamente. Bom, vamos lá, jogar xadrez, né? Xadrez, o cara faz um movimento e pensa 40, 50 movimentos adiante. Qual é o número de movimentos do xadrez que tu vai pensar para fazer o teu próximo? Né? O se prevenir é isso. Eu tenho que movimentar uma peça aqui, mas se eu movimentar essa, Daniel irá movimentar aquela, depois eu farei, depois ele fará, depois eu farei. Quantos níveis de previsibilidade de risco tu vai colocar na tua frente antes de assumir o risco? Eu acho que essa é a medida, né, cara? Porque quando a gente é meio pessimista, fatalista quase, acaba tendo isso, né? Hoje, claro,
já sou muito menos, talvez porque eu racionalizei e vi que não é tão assim, mas sempre fui. Isso... Esqueci o que eu ia falar. Putz. Esquece. Vamos Vai voltar. bem, vai bem. Depois a gente edita e não tira essa parte. Né? Não. Tem que deixar, né? Porque tem que ser natural, né? Porque a gente precisa esquecer os erros do passado para planejar os erros do futuro. Mas a linha que eu queria tocar, e eu realmente esqueci o contexto, mas é isso, né? O sofrimento do futuro, o sofrimento de agora faz com que o teu futuro não seja aproveitável. E hoje eu vejo que, cara, o que vai acontecer de pior? Por que eu imaginava que se eu fosse entrar numa reunião e falasse uma bobagem, alguém ia me matar? Não, mas esse era o desenho, né, do meu cérebro. E eu sempre brinquei com o time e com pessoas com quem eu converso, eu sempre, cara, qual é a pior coisa que pode acontecer? Eu ser demitido. Tá, então tá. Então, se tu já sabe qual é a pior, vamos adiante. Era isso, é isso. Desenha o pior cenário. E eu aprendi isso com meu filho também. Cara, como ser pai, tu aprende coisas, cara. Eu aprendi muita coisa. Muito. E uma delas foi que ele algumas vezes ele não queria ir para aula. Não queria. Tá, mas por quê? Não, porque tem que apresentar o trabalho. Tá. O que vai acontecer? O professor vai te bater se tu errar? Não. E aí eu fiquei pensando, quantas reuniões eu não fiquei também receoso de ir? Eu digo, que idiotice, vai acontecer o quê? E tem um lugar no planejamento de riscos que eu acho que é importante, e se eu pudesse delimitar qual é o nível de planejamento que a gente vai ter, o nível de preocupação com o risco que a gente tem que ter, a mitigação do risco ou o tratamento que eu vou dar para que o risco não aconteça nunca pode ser maior do que o risco em si, né? Pois é. E isso na TI é um problema, né? Porque quantos investimentos não se fazem em mitigações absurdas? Para um negócio que, cara, vai acontecer nunca. Bom, tá bom. E aí vem aquela questão de, não, mas não vai acontecer nunca ou vai acontecer? E se o dia que acontecer tu não vai ser responsabilizado, eu como um gestor de TI, eu vou escolher os riscos que eu vou ter que assumir, porque alguns eu vou ter que assumir. E se der porcaria, eu vou ser responsabilizado e pronto, eu vou ser demitido, que seja, não tem problema. Mas não dá para te querer acabar com todos os riscos. Não, mitigar todos os riscos. Não existe. Não existe solução. Mas uma coisa que eu acho que é fundamental, cara, principalmente quando a gente fala do mundo corporativo, é compartilhar essa decisão. Eu como um gerente de TI, né, como responsável da área de TI, cara, eu vou compartilhar com os meus pares, vou compartilhar com o meu diretor. Olha, nós temos esse risco, custa tanto se o risco acontecer, custa tanto se a gente for implementar uma contingência para que ele não aconteça. Vamos decidir junto aqui, se abraçamos e se afundar, tá todo mundo afundando junto, ninguém larga a mão de ninguém. Mais ou menos. Manda. Mais ou menos. Por quê? Porque que acontece, né, Leandro? Quem, de muitas das empresas, na área de TI, no meu caso, conhece tecnologia para decidir alguma coisa. Ok. Então, quando tu vai apresentar isso, tu tem que dizer, olha, eu entendo que esse é o melhor cenário, temos esse risco, mas tu assume, digamos, a maior parte do risco, tu não simplesmente compartilha igual. Isso que eu entendo. Não, compartilha a decisão. Compartilha a decisão, tu diz assim, olha, decidi isso por causa disso, por causa disso. Se vocês acharem diferente, a gente muda. Mas tu tem que já entregar pronto o prato. Sim. O cara pode até dizer, tira o tomate, mas... Sim, o cardápio tem que trazer. Exatamente. Porque quem domina isso é tu. Eu vejo isso também na área financeira. Vamos pedir um empréstimo X, um empréstimo... Sei lá, cara. O cara pode até compartilhar. Olha, vamos fazer isso, vamos pagar tanto. Cara, tu é o melhor a decidir. Estamos contigo, mas a decisão maior é tua. No final é tua, né? Eu vejo isso nas áreas de segurança da informação, e hoje segurança é um problema, né? Porque as empresas dependem de tecnologia. Não tem mais empresas que funcionam sem tecnologia. Elas dependem de tecnologia. Aí a área de segurança hoje é alvo, é a coisa que mais está se falando, porque, cara, a tentativa virou um negócio, tu invadir, tu sequestrar, tu parar uma empresa e pedir resgate, virou um negócio, então ela é gigante.
E as empresas que vendem segurança, cara, terrorismo. Aumentam, extrapolam, ameaçam para poder te vender. Papo de vendedor. E os caras de segurança da informação nem sempre têm maturidade. Muitas vezes eles fazem isso. Ah, tem que comprar tudo. Cara, tudo não cabe. Isso é mais do que a empresa ganha, lucra. Às vezes nem é mais do que o risco, né, Leandro? Às vezes o risco ainda é maior, porque se invadir, tu pode quebrar a empresa. Mas é mais do que ela lucra. Eu não tenho, né? Eu não tenho. Cara, como é que tu mantém isso? E às vezes as pessoas não entendem. Não, mas tem. Como é que tu não vai investir nisso? Eu digo assim, qual é a coisa mais importante para mim na minha vida? A minha família. Mas eu não tenho um Volvo. Eu deveria ter um Volvo, que é o carro mais seguro. Eu tenho um outro carro bem menos seguro que um Volvo. Porque não cabe no meu orçamento um Volvo. E às vezes assumir isso, dizer, cara, o melhor que eu consigo é isso, faz parte do responsável, do C, né? Lembra que nós estávamos falando dos Cs, das siglas? Cara, tu quer ser um C, então tu vai ter que entrar com o teu C nessa aí, cara. Quer ser Chief, tu vai ter que entrar com o Chief, né? Exatamente. E é curioso, Daniel, porque quando a caca acontecer, tu vai te martirizar, né? Sem dúvida. Tu vai pegar o chicotinho e ficar batendo nas costas, tu vai querer ajoelhar no milho, e faz parte desse martírio. Mas que horas tu vai esquecer o erro do passado e planejar o erro do futuro? Essa é uma dificuldade que eu tenho. Mas eu aprendi isso com um chefe, de novo, né? Voltando a programas passados, de observar, né? Observa os teus superiores para saber por que eles são chefes. E eu aprendi que, cara, deu problema. Primeira coisa, não é olhar o culpado, não é olhar o porquê, é resolver. O que nós vamos fazer agora para resolver isso? E eu aprendi muito e assimilei isso bem. Eu acho que isso é umas características boas que eu tenho. Vamos resolver. Agora, o que não quer dizer que logo depois de resolver eu não vou me martirizar pelo problema. Não vamos trabalhar para não acontecer de novo, porque pior do que acontecer uma vez é acontecer duas, né? Quando a gente fala dos erros, isso é fundamental, né? Use os teus erros para aprender com eles. Tem coisas que são efetivamente irremediáveis, né? Todo erro dá para corrigir? Não dá. Né? Tem erro que não dá para corrigir, mas sustente as consequências, né? Sustente as consequências e parta para os próximos, né? Parta os próximos. Genialidade, sabedoria, filosofia profunda de Agostinho Carrara, Grande Família. É hora de esquecer os erros do passado e começar a planejar os erros do futuro. Daniel Scherer, palavras finais. Valeu, vou aconselhar vocês todos que assistem que aproveitem, se querem falar mais sobre este assunto, sigam o Leandro lá no LinkedIn, que ele tem um texto sobre este assunto, que é bem legal. Temos LinkedIn, Instagram. Senhoras e senhores, este foi mais um Ampliadamente com vocês. Até uma próxima. Valeu.